Então, ser mãe, ser empresária, trabalhando junto com teu pai, como que você conseguiu lidar com tudo isso? Sentando e chorando. É assim, num primeiro momento, esses dias eu tava pensando sobre isso, eu tava conversando com a Malu, porque não liga se eu chorar, tá? Não, fica tranquila, você tá num ambiente seguro. E a emoção que eu sinto de pensar sobre isso, ela não é dor, é orgulho do processo. Por que eu tô falando isso? Porque quando o Davi nasceu, a Malu tinha 2 anos e 1 mês. E o Davi foi um bebê que deu muito trabalho. Quando eu me separei, meu pai falou, volta pra casa, você vai ter ajuda. Eu falei pra ele, não. Eu sei que eu não tô sozinha, mas essas são as consequências de escolhas que eu fiz e eu preciso carregar. Então, eu preciso lidar. Porque também eu queria manter minha independência, eu falei, eu não sei como, mas eu vou conseguir. Se eu precisar, eu levanto, eu grito, as pessoas me ajudam. Porque isso me emociona, porque eu lembro claramente de cenas, muitas vezes, em que eu estava sozinha em casa. Com o Davi, ele deu muito trabalho, ele tinha refluxo, ele não dormia à noite. Na Malu, com 2 anos, na mão, assim, mãe, vai passar. Ela falou isso pra mim, mãe, vai passar, você vai conseguir. E ela tinha 2 anos e 1 mês quando ela falou isso pra mim. Então eu falo que foi o meu deserto. Os 2 primeiros anos de vida do Davi foram inacreditáveis. É a sensação de eu estar de madrugada precisando fazer xixi. E eu não tinha com quem dividir o colo. Eu não tinha pra quem entregar. Muitas vezes eu fiz xixi segurando ele. Então, eu vivi o impensável. E não vivi bem. Não foi assim, nossa, que mulher forte, que conseguiu enfrentar. Não, eu literalmente sentava e chorava. É por isso que eu falo, eu literalmente sentei e chorei. Eu permiti sofrer ali, não pela situação, mas assim, de falar, tá difícil. Só que eu tinha ajuda. E essas foram as ajudas que, enquanto elas não puderam transformar um negócio que era difícil pra caramba em fácil, elas pelo menos me ajudaram a sobreviver. E é uma das frases que eu mais falo sobre o mercado, inclusive falei isso pro William no primeiro dia que eu conheci ele. Eu falo, o trade, principalmente para quem tá aprendendo, ele não é sobre resultado, não é nada, é 100% sobre solvência, é você sobreviver a sua curva de aprendizado. E foi isso que eu vivi os primeiros 2 anos de vida dos meus filhos, assim. Eu não consegui ser uma boa profissional, eu não consegui ser uma mulher plena, inclusive foi o que piorou muito esse meu processo com a balança. Eu não consegui ser uma boa amiga, eu não consegui ser todas essas coisas. Mas eu só foquei em sobreviver, enquanto eu precisava passar por aquela fase difícil. Passada essa fase difícil, foi quando eu procurei ajuda de terapia, foi quando eu procurei ajuda dessas coisas, foi quando eu comecei a falar, tá bom, agora eu tô no meio do caos. Como que eu vou equilibrar todas essas coisas? E essa foi a primeira pergunta que eu fiz pra minha psicóloga. Como que eu faço com tudo isso? Ela primeiro falou, Mariana, pratos vão cair. Aceita. E de novo, a Mariana que precisava de controle, que era esses meus gatilhos de crises de ansiedade. Eu acho que quem já sentiu o físico da crise de ansiedade, que é a sensação de morte iminente, sabe o que eu tô falando? Era exatamente isso. Eu precisava controlar tudo. A vida dos meus filhos tem que ser perfeita. E não sei o que. E aí ela olhou e falou, calma, tudo começa em você. Cadê a Mariana? Vamos puxar ela aí de dentro de novo, assim, ó. E foi aí, quando você fala de crise de identidade, é exatamente isso. Eu falo que a maternidade pra mim foi um mergulho profundo, mas a hora que você volta, que você submerge assim, você fala, aí você olha, tá bom, onde eu tô, pra onde eu tenho que nadar. E aí foi esse caminho que eu fui fazendo, uma coisa de cada vez. Então, primeiro, uma que era mais fácil pra mim, profissional. O que eu quero profissionalmente? Ali ainda o trade não existia ainda, tava na iminência de passar a existir, mas ainda não tinha. Deixa eu voltar a estudar, deixa eu retomar da onde eu parei, né, nesse processo profissional. E fui pegando mais atividades, aquilo ali, a sensação de concluir algumas coisas ali me fazia um reforço positivo. E aí eu falava, tá bom, minha maternidade, quais são as minhas dificuldades? Eu tinha medo dos meus filhos terem a relação comigo que eu tenho com a minha mãe, por exemplo. Então era difícil, mas eu olhava pro meu pai, pra relação que eu tenho com meu pai, e usava isso como reforço. E aí eu fui construindo também essa com eles. Aí agora
Aí veio o trade. Aí qualquer coisa que tá me faltando agora, essa relação com o corpo. Então eu fui meio que colocando um pratinho de cada vez. Mas olhando para hoje, muitas pessoas, muitas mulheres principalmente me perguntam muito isso. Como equilibrar todas as coisas? Eu falo assim, sabe esse equilibrista dos pratinhos? Primeiro, você tem que ter clareza de quais são os seus pratinhos que podem cair de vez em quando. Por exemplo, a Mariana desse ano está sendo uma amiga péssima para a maior parte dos meus amigos. Mas as amizades que me importam sabem disso. E elas não vão estar lá. Agora tem pratinho que eu não posso deixar cair, que é a rotina dos meus filhos. Então, eu vou equilibrando. Opa, aqui eu preciso dar um, aqui eu preciso fazer um. Então, assim, é senso de prioridade e reduzir minha régua do perfeccionismo, que eu usava também essa ideia do perfeccionismo como justificativa para não fazer certas coisas. Hoje em dia é o seguinte, eu tenho como regra para mim mesma botar meus filhos na cama, mas hoje é um dia que eu tô aqui, eu não vou fazer isso. E tudo bem, Gui, porque eu tô fazendo isso 98% das noites. Eu adoro colocar meus filhos para dormir. Todos os dias vou lá, boa noite, a gente tem a nossa rotina. E tudo bem, mas hoje eu não tenho culpa. A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante, e quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. É confiança e tecnologia de ponta, mesmo nos momentos de maior volatilidade. Somos a expertise certa que o seu talento merece. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre na nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade.